Todos muito bem-vindos. Estamos mais uma vez aqui com um novo episódio do nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio, o podcast que enriquece você com muito conteúdo. Eu e o meu querido Job Show, ou Jogos. Steve Jobs. A gente tá em dúvida aqui qual vai ser o melhor termo Bom, aqui pra ele, porque o cara é sucesso na internet, o cara brilha em tudo. Então fica essa dúvida, o cara é o Job Show ou é o Steve Jobs? é, Fato é que ele é o cara. E sempre foi, aí, né? o tema que a gente vai trazer aqui hoje é se o ambiente que você está convivendo, se ele empobrece ou ele enriquece você. Você quer começar de novo? É isso, cara? Não, então eu posso dar sequência aqui? Então, beleza. É que tivemos aqui o Matheus aqui, nosso gestor, entrando aqui na sala. De repente, É quem manda em tudo seria aqui, né? alguma coisa aqui que ele falou assim, pô, preciso melhorar, preciso ajeitar. Que aqui a gente faz ao vivo o Isso trem. aí. Então vamos lá, Jobs. Hoje aqui a gente trazendo essa questão do ambiente, o quanto ele empobrece a gente ou o quanto ele potencializa, né, para a gente poder prosperar ainda mais nas coisas que a gente faz. Eu queria trazer essa provocação, né, porque às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca e a gente insiste em permanecer naquele ambiente, seja através de um sócio que a gente tenha, seja através cônjuge, né, que nós temos, ou seja, tudo é relação. E a gente precisa identificar o que faz a gente avançar e o que faz a gente retroceder. Quantas vezes você já passou isso na sua vida e se você conseguiu, de fato, desprender facilmente ou você falou assim, não, aqui eu acredito, eu vou ficar. Já aconteceu isso aí contigo? Cara, na verdade foi o que mudou o jogo pra mim, foi eu ter me afastado de algumas pessoas. Pessoal, cara, isso é coisa esotérica. Não é, não é. E aí, pessoal, esse tema desse podcast, inclusive, Luiz, eu acredito que é um dos melhores. Tipo assim, você quer mudar a sua vida, esse podcast, esse episódio pode mudar completamente a sua vida se você prestar atenção, acreditar no que a gente tá dizendo e aplicar. Se você fizer isso, eu garanto que em pouquíssimo tempo os seus resultados vão ser outros, porque as pessoas que nos rodeiam é o que impulsionam ou que atrasam a gente. Com certeza. E às vezes tem uma pessoa específica ou duas, ou você realmente tá escolhendo as pessoas certas, ou você não tá sabendo dizer não, que a grande questão tá aí. Você é um cara legal e tem aquele cara que é negativo, fica te puxando pra baixo. Ô, coitado, rapaz, vamos deixar ele aqui perto da gente, não tem problema nenhum. Cara, infelizmente, se o cara vier com vontade de mudar, beleza, mas se ele vier com o pensamento dele tentando te puxar pra baixo, é igual a história do o camarada sobe numa cadeira e pede pra filha menor, né, menor, muito menor do que eles, ó, me puxa aí. Aí a menina puxa o cara forte, derruba o cara da cadeira. Agora ele sobe, agora eu vou tentar te puxar pra cima, não consegue puxar. É mais fácil alguém puxar pra baixo do que alguém puxar pra cima. Perfeito, essa é a reflexão do meu youtuber preferido. E eu acho que é uma coisa muito importante falar. Eu acho que hoje em dia, com a internet, a gente consegue perceber uma fácil conexão que a gente consegue criar com as pessoas, porque tem influencers, tem as questões de eventos que a gente consegue participar. Eu vivi isso meio que automaticamente, mas através de uma reflexão minha mesmo que eu fiz. Eu lembro que eu li um livro, como que era o nome do livro? Era o Negócio do Século XXI, que era do Robert Kiyosaki. Mas foi antes disso, assim, isso só endossou realmente o que eu estava fazendo, o movimento da minha vida. Porque eu, quando adolescente, eu já tinha meu sonho de ser empresário, ter meu negócio. E aí eu falei assim, poxa, mas as pessoas que me cercam, elas não têm esse ambiente de vivência, né, no mundo empresarial. Então eu preciso ir atrás de pessoas que vivem isso. E eu fui frequentar outros ambientes. E aí depois eu entendi, né, no livro que ele até falou assim, ó, você precisa escolher os públicos que você vai frequentar. Por exemplo, você vai ter seus amigos de infância. Não necessariamente você vai conseguir falar com eles sobre negócios. Não, Uhum. vai ter amigo de infância que você vai falar com eles somente sobre futebol. Vai ter um outro grupo que você vai falar de paqueras, das mulheres. Vai ter outro grupo que você vai falar de estudos. Mas nem todos os grupos vão ser para os mesmos assuntos. Então você vai Perfeito. ter que ter essas classes. Aí eu falei, poxa, meu, é verdade. E aquilo me endossou de uma tal forma que eu falei assim, pô, então eu tô indo atrás de pessoas que têm o mesmo perfil que eu, que elas queiram aprender tanto quanto eu, para que eu consiga chegar nos meus objetivos. E aí depois vem aquelas frases, né? Ah, você é a média das 5 pessoas que você mais anda. Isso tem toda uma tradução, né? Me diga com quem tu andas, que eu te direi quem és. Isso aí já diria Perfeito. um ensino bíblico lá atrás. Então eu passei por isso mesmo, foi na questão de ir tentando mesmo, e eu descobri que de fato eu tava no caminho certo de fazer, ir atrás de pessoas que eu conseguia me
conectar de acordo com Hum. o meu objetivo. Cara, top demais isso aí, Luiz. Inclusive, você pode fazer isso para áreas diferentes da sua vida e ter pessoas como referência. Por exemplo, você tem aquela pessoa da igreja, da sua igreja, que você vê que ele tem um casamento dos sonhos, né? Só que muitas vezes aquela pessoa não é muito bem sucedida financeiramente. Então você vai perguntar alguma coisa sobre finanças para aquela pessoa? Não. Mas aí você vai ter referência e sempre conversar sobre casamento com aquela pessoa. Eu faço muito isso. E aí, isso, inclusive, esse exemplo é bem prático. Quer dizer, um exemplo prático que eu faço de verdade. Então, tem uns casais da igreja que eu participo que eu vejo que como é legal o casamento deles, como é bacana a vida conjugal. Então, eu tô perto daquelas pessoas, a gente sempre tá junto falando sobre esse assunto. Mas quando é sobre finanças, esse tipo de coisa, é eles que me perguntam as coisas, às vezes eu dou aula lá, mas sobre outras partes que eu quero aprender com eles, eu tô ali para isso, né? Com o tempo, você vai ver pessoas para cada tipo de nicho da sua vida, cada pilar. E aí, o que pode acontecer também, Luiz, é você achar aquela pessoa que tá no alto nível, que o cara é bom em todas as áreas, e aí, normalmente, essa pessoa vai se tornar o quê? Seu mentor. É o que eu fiz muito, inclusive tem alguns episódios aqui, eu falo muito de mentores que eu tenho, e de verdade, eu crio um network, às vezes até pagando para estar perto daquela pessoa. É o caso de alguns mentores que eu paguei mentoria anual para estar junto. O pessoal vai atrás de Pablo Marçal, essa galera, então você vê qual é o seu nível, até onde você pode fazer isso aí. E aí, quando chega nesse nível, essas pessoas vão fazer de tudo para estar junto. Agora, próximo mês, por exemplo, estamos indo lá para Foz do Iguaçu. Próxima semana agora, estou indo para Foz do Iguaçu encontrar amigos do Brasil inteiro, que são contadores também, e que têm essa mesma mentalidade de ter todos os pilares da vida em alto nível. Pilar financeiro, pilar de saúde, todos. Então, você vê, a gente faz um esforço bem maior. Mas, realmente, não quer dizer que você vai abandonar seus amigos de infância. Mas infelizmente tem algumas pessoas que sim, algumas pessoas, cara, essa pessoa é tão negativa, tão ruim, eu não quero estar perto dela, não quero contato. Isso tem, você realmente tem que excluir. E a história também de você dizer não, né? Que é importante. Eu acho que é o principal, a É. gente saber dizer não. Porque até algumas pessoas que nos cercam, às vezes é difícil a gente identificar que elas estão nos trazendo para baixo. Uhum. Você precisa de um tempo para realmente avaliar e tomar aquela decisão. Não às vezes de dizer não, assim, pra pessoa, né? Excluí-la da sua vida, mas é fazer um Algumas sim. filtro. É alguma assim. Algumas sim. Fazer um filtro de que, pô, eu quero ir por esse caminho. E a gente tava conversando um dia desses aí que a gente se encontrou, lembro? Que você falou assim, poxa, mas a gente vive a vida e tem pessoas que vão ficando pelo caminho, porque a gente quer continuar um caminho de Uhum. crescimento e a gente vai se unindo a outras pessoas, onde essas pessoas ficam mais próximas da gente e outras pessoas vão ficando pelo caminho. E isso de fato acontece, né? Sim. Eu acho muito. É muito. Como poderia dizer? A gente fica pensando, né? Pô, eu pelo menos eu pensava isso. Eu queria que os meus amigos, que eles vivessem as coisas que eu quero viver. Que eles vivam os sonhos que eu quero viver, mas nem todo mundo tem os meus sonhos que você. E tá tudo Uhum. certo. Por isso, cada um tem que ser um caminho, você tem que ter isso bem segmentado e saber conviver dentro dos ambientes certos. É, a maioria deles não quer pagar o preço que você está pagando para ter a sua vida, né? É que o preço é alto às vezes, viu? Não é que é alto, a gente vale a pena, vale muito a pena, mas não é fácil. Não é fácil você dizer não para uma série de coisas. Você realmente está trabalhando, investindo cada vez mais na sua vida, nos seus negócios. E isso aí não é tão fácil assim como só a gente fala aqui, não é? Realmente exige uma energia para fazer isso. E aí, muitas vezes a galera não tá interessado nisso. E aí tem um detalhe: essa pessoa quer a sua companhia. E o que é que ela vai fazer? Pô, o cara tá subindo. Não, não quero que ela vá, não. Quero que ela fique aqui comigo. Então, inconscientemente, às vezes nem é de propósito, a pessoa tenta te segurar para você não ir. Você ficar com ela ali, porque ela quer a sua companhia. Então, ou seja, não é nem de maldade. Agora, infelizmente, se você não enxergar isso, você vai ter cada vez menos resultado. Um jeito legal de você saber isso, Luiz, é quando você vê outras pessoas dar o toque. Aquela pessoa é meio negativa, aquela pessoa não tá ajudando muito. E muitas vezes é como se fosse um alerta, minis alertas ali. Aí você tem que ter essa noção. Às vezes, um funcionário mal dentro da tua empresa, ele pode comprometer todo o negócio. Com Então, certeza. se a pessoa não tem os valores da sua empresa, se ela não tiver os mesmos valores que você definiu no teu manual de cultura, essa pessoa tem que ser demitida, não pode ficar lá não. Isso eu acho que serve pra tudo na vida. Porque Pra assim, tudo. se você tem um relacionamento onde a pessoa ela te puxa pra baixo, ela não te incentiva. Se você tem pessoas que trabalham com você,
que elas não te incentivam, não te puxam pra cima, não são positivas, cara, hoje, pra mim, é exclusão natural. Natural, porque eu não quero ficar perdendo meu tempo. Eu não gosto da pessoa que vê o copo meio vazio. Eu não gosto disso daí. Eu gosto da pessoa que fala, poxa, que legal. Já tá cheio até aqui d'água. Falta só isso aqui, É, bora pra cima. É exato. diferente. E aí você percebe características nas pessoas, que elas são resistentes, elas são adaptáveis, elas não desistem. É totalmente diferente de uma pessoa que fala que é negativa. Ah, mas só tem isso aqui d'água? Poderia vir cheio, né? Cara, eu não suporto, assim, eu não consigo ficar perto dessas pessoas. Hoje em dia eu já excluo. Pra mim já é seleção natural da E vida. se você tem um grupo de pessoas que pensa assim, Luiz, naturalmente a pessoa que entra no grupo desse, ela vai ser excluída. Naturalmente, não é nem você que faz, ela mesma vai se sentir que não tá no ambiente certo. Outras pessoas que já têm os mesmos valores, têm o mesmo pensamento que você, exclui ela naturalmente. É o que acontece na empresa. E na minha empresa, por exemplo, acontece muito isso. É muito difícil a gente contratar errado, mas acontece. Então, quando a gente contrata errado, a pessoa que não tá com os valores alinhados, ela passa alguns meses e por algum motivo a gente demite porque outras pessoas estão pedindo ou simplesmente porque ela mesma pede para sair. Cultura, né? Cultura. A cultura mesmo que manda. Chega um momento que você não manda mais na sua empresa. A cultura, ela foi criada. Então, não é mais você que tá mandando, é a cultura da empresa que tá mandando. Exatamente. E a pessoa traz a cultura dela de fora, ela tenta colocar a cultura dela dentro da empresa, só que a cultura já tá formada. Isso. Então ela não se adapta àquele ambiente e automaticamente ela já é excluída e tem que sair E do mesmo você ambiente sendo, organizacional. você anunciou tudo, pronto. Eu contratei agora, recentemente não, foi um ano atrás, contratei uma pessoa para fazer um teste. Ela tem um perfil um pouco diferente do normal lá. Só fazer o teste talvez dê certo. Cara, não teve jeito. Começou a todo mundo do escritório vir, já os caras, dá certo não. Aí vieram, realmente, tem que demitir. Ou seja, mandando em mim, a turma, meus funcionários, mandando em mim, assim, praticamente. Por quê? Porque meio que fugiu da cultura. Então, quem comanda, no final das contas, é de fato a cultura do negócio. Lógico, você tem que permitir isso. E lógico, se a cultura tá perfeita, aí você tem que seguir, porque senão, né, pô, eu sou o dono, eu que mando aqui, vai ser do meu jeito. Não é assim, cara. Se você criou uma cultura legal, você mesmo pode falhar. Então, se você falha, os outros vão te dar aquele cutucão, aquele beliscão. Ei, macho, tá errado isso aí, mano, resolva. Sim, E aí, realmente, não teve jeito, eu tive que demitir o camarada. perfeito. E aí existem formas da gente identificar um ambiente que nos empobrece. Uma dessas formas é a gente perceber se a gente tem que esconder as nossas conquistas. Então, quando a gente tem que esconder as nossas conquistas, é porque aquelas pessoas que estão próximas a nós, elas não servem pra gente. Porque essas pessoas, elas certamente nos criticarão. Caramba, isso é top, viu? Isso para mim é Nunca tinha sensacional. pensado por esse. Tá aí uma coisa que eu nunca tinha realmente pensado, né? É, E perceba, a gente já falou isso alguma outra vez. As pessoas que estão acima da gente, não acima de hierarquia, que estão acima, que estão tendo mais resultado que uhum. nós, elas fazem sempre uma crítica construtiva. Do tipo, ei, vem aqui comigo aqui que eu vou te ensinar a fazer isso aqui. Ela te puxa. Agora, quem tá abaixo sempre julga você, sempre Uhum. critica você de uma forma pejorativa e não te ajuda a construir nada. Começa a perceber isso. E é nesse momento que você tem que falar assim, pô, essa pessoa não tem que fazer parte da minha vida. Por isso que eu não ligo pra elogio nem pra crítica. Dentro da minha cabeça, meu mindset, ele é zerado. Então, se você me elogiou, se você me criticou, pra mim tá zerado. Eu não ligo. Ah, a pessoa falou, ah, essa camisa, essa cor aqui, já passei por isso. Essa cor aqui da camisa não combina com o Tom de pele. seu tom de pele. Ah, essa camisa que eu tô nem aí, pô. Se eu gostei da cor da camisa, eu vou usar e pronto, acabou. Pra mim não tem isso aí não. Mas tem gente que se importa com isso Uhum. e fica chateado. Poxa, a pessoa falou isso pra mim. Poxa, não sei o que. Pra mim isso aí é besteira. É, acontece muito. Em relação a críticas, você tem que ver quem tá te criticando, né? Se é realmente uma pessoa que tem resultado ou não. Uhum. E você tem aquele empreendedor de domingo, né? O irmão que nunca construiu nada, mas que tá dizendo ao irmão que construiu isso. Ô, fulano, se eu fosse você, eu fazia isso e isso. Esse cara tá vacilando demais, pai, isso é burro. Não Uhum. tem um irmão que faz isso, né? É a união de família domingo, aí tem o cara que não tem sucesso, não tem resultado em nada, dando dica, e ensinando o cara que tem. Então, é o empreendedor de domingo, né? Empreendedor de final de semana.
Cara, e aí que tá. Muitas vezes, se o cara tem a cabeça fraca, esse empreendedor, ele pode até se afetar com o irmão e tal. E normalmente é familiar que faz isso, né? Mas aí, se você tá igual o Luiz faz aqui, né? Você tem o seu mindset eh, bem estruturado ali, que você não tá bem seguro do seu pensamento, já era. Você não vai cair nessa laranjada, não, porque é vacilo. Você escutar quem não tem resultado. Como também é vacilo você não ouvir quem tem resultado. Cara que tem resultado, isso aconteceu várias vezes, aí chegou um ponto, cara, a partir de agora eu vou fazer exatamente o que esses caras estão mandando. Tipo, Jobs, eu me paguei o mentor tá me dizendo, ó, você vai fazer isso e isso, beleza. Mandou 3 itens. Pô, eu vou fazer esses dois, mas esse aqui eu acho que não tá certo, não. Esse aqui eu vou fazer do meu jeito. Adivinha qual é o que dá errado? É o que eu. O cara já passou pelo que você passou, então ele tá tentando te puxar pra cima. Então quando ele vem e puxa a tua orelha, é pro bem, não é pro mal. E aí, na maioria das vezes, você não ouve, né? E aí você acaba ouvindo uma outra pessoa, um teu irmão que passou a vida toda com você, você tem uma ligação emocional muito forte com aquela pessoa. A sua esposa, que lógico, aí que você tem a ligação emocional muito forte, ela vai te dar uma dica, uma sugestão, e muitas vezes, para aquela área, não vai ser legal, entendeu? E você falou uma coisa importante, a questão da mentoria. Muitas vezes é difícil a gente encontrar pessoas e se conectar com essas pessoas que nos puxam para cima. Uhum, Então, uma das formas de você mudar de ambiente, você vai ter que pagar. exato. Não queira outro caminho, você vai ter que pagar. Porque vai ser difícil. Claro que você vai encontrar uma outra pessoa, às vezes você vai conhecer algum lugar que vai bater ali com as suas ideias, os seus valores, princípios. Mas normalmente você vai ter que pagar. E o Uhum, quanto isso é transformador. sim. Quando você sai de um ambiente que ele é tóxico, que aí você tem que fazer aquele detox, limpar aquelas pessoas e ir atrás de pessoas positivas, você vai ter que pagar. E é incrível quando você muda de ambiente, você conhece novas pessoas, essas novas pessoas te geram novos negócios, novas oportunidades, novos resultados. É Uhum. simplesmente isso. Mas É, muitas vezes as pessoas não querem pagar para entrar em um ambiente próspero porque elas pensam no dinheiro. E o dinheiro, ele não é o meio, ele é o fim. E se você faz uma conta, poxa, eu vou estar aqui dentro desse novo ambiente. O que esse novo ambiente ele pode proporcionar para mim? Não estou falando nem questão financeira. Mas eu tô falando de crescimento, de você melhorar como pessoa, de você melhorar a sua empresa. Ou seja, tem várias coisas aqui, várias nuances que você pode melhorar e você tá se prendendo a somente o dinheiro. O dinheiro ele é importante? Com certeza. Mas quando a gente coloca também o dinheiro para a gente investir no nosso eu, na sua transformação, no seu conhecimento, a gente melhora. A gente conhece novas pessoas, a gente melhora como pessoa, você melhora em casa. Ou seja, é todo um como poderia dizer, uma junção de coisas que fazem você melhorar. Mas se você se prender ao dinheiro, você não vai se conectar com pessoas que buscam as mesmas coisas que você. e é o melhor investimento, né? O melhor investimento que você pode fazer é em você. Só que às vezes a pessoa não entende como é que é isso. Pô, eu vou pagar uma faculdade. Beleza, legal. Mas você tem pena de pagar no curso de oratória, que é um pouco mais caro, que é com um cara que já tem resultado. Você tem pena de pagar uma mentoria um pouco mais cara. Cara, você tem uma pessoa que você acha que pode ser seu mentor, primeiro compra um curso barato daquele cara. Então você compra o curso o mais barato, de entrada. Você vai ver se ele vai conseguir te ajudar ou não. E por fim, você vai escalando, escalando. É o que a gente chega a fazer, né? Por exemplo, uma mentoria desses caras que estão em alto nível aí, Pablo Marçal, é 80 mil, 100 mil reais, cara. Você paga pra estar perto de um cara desse aí. Só que é de você falando com as pessoas que pagaram, nenhum deles dizem que não valeu a pena. Pô, valeu, ganhei muito mais do que isso. Só que é lógico, o cara ali tá. Pra quem vai pagar uma mentoria desse nível é porque ele já passou alguns degraus ali da escada e tá nesses degraus de alto nível. Então, lógico que você não vai sair desse episódio aqui e comprar um curso aí do Wendel Carvalho de 100 mil, não, né? Uma mentoria. O ideal é que você vá escalando. O primeiro passo é você estar perto de uma pessoa muito inteligente e de repente comprando um livro dela, né? Você compra um livro aí, como você falou, um livro lá que também é o escritor de Pai Rico, Pai Pobre, né? É, Robert Robert Cialdini. Kiyosaki. Muito bom, cara, aquele livro. Então, como é que você vai entrar na mente do cara? Você compra o livro dele, você vai estar, entre aspas, perto dele, né? E aí depois, como a gente tá falando aqui sobre network, esse tipo de coisa, depois de um tempo você começa a ir entrar em cursos, treinamentos dessa pessoa que você já se conectou e viu que é uma pessoa que tem a ver com os teus valores, cara, aí você vai ver que vai valer muito a pena você pagar caro. Como você falou, Luiz, você pode encontrar pessoas que têm o mesmo pensamento que você e criar um network entre essas pessoas, mas são pessoas que têm os mesmos resultados que você. Agora você precisa, para você encontrar pessoas que têm resultados acima, aí é pagando, não tem jeito.
Você vai ter que entrar em treinamentos, mentorias mais caras e vai encontrar essa turma que está em níveis mais altos. Ou seja, dedique parte do que você ganha para o seu desenvolvimento Uhum. pessoal e para que você conheça novas pessoas. Inclusive, início de carreira, você que tem 18, não deixe de fazer investimentos de 50, 100 reais por mês, mas o melhor investimento que você vai fazer é em treinamentos para você, né? Então, cuidado com aqueles caras que dizem, ó, pega teu dinheiro, junta 2, 3 mil reais. Aí eu te digo, você vai pegar 2 mil, vai fazer um investimento, comprar umas ações, beleza, ótimo, muito bom, muito melhor do que você fazer a maioria das coisas que você tem que fazer. Mas esses 2 mil, se você compra lá um treinamento de oratória, cara, isso vai mudar a sua vida assim, o resto da sua vida vai ser melhor. Você compra um treinamento ensinando sobre liderança de 2 mil reais, é muito melhor do que você comprar 2 mil reais de ação. E olha que eu sou fãzaço de ação. Feito. Eu sou fascinado, sou viciado em comprar produtos financeiros. Mas nada, nada, nada vai te dar mais resultado do que você investir em você mesmo. Show de bola. E aí a gente trazendo aqui então essas reflexões, né, do ambiente, como ele te empobrece para você detectar. Então, além dessa parte das conquistas ou planos que você tem que esconder ali das pessoas para você não ser criticado, às vezes você vai ter um sonho de fazer uma viagem. A pessoa fala, ah, mas eu não acho legal você fazer isso. Mas assim, lembrando que o sonho é seu e muitas vezes a pessoa tá agindo com uma inveja, então ela não tá te puxando pra cima, tá te puxando pra baixo. Claro que não é cometer uma loucura financeira, você sair fazendo a viagem porque você merece. Isso aí não existe. Você precisa ter consciência de que se você pode ou não. Assim, eu tenho uma lei do silêncio. Eu tenho uma lei do silêncio. O que que é essa lei do silêncio? Eu não falo pra ninguém do que eu da minha próxima conquista ou de uma próxima viagem que eu vou fazer. Eu Só não depois que falo. aconteceu, né? Só depois que aconteceu. E é engraçado porque já teve vezes que eu fiz viagem, assim, as pessoas vieram falar assim, pô, mas nem sabia que você ia. Aí eu fiquei pensando, talvez se você soubesse, eu teria dado certo. É. Então eu aprendi com a lei do silêncio. Quando a gente fica com a informação guardada, o universo ele conspira a favor para que a coisa aconteça, para que as coisas ruins não Uhum. atrapalhem no nosso caminho. E aí é bem daquilo que falou sobre esconder o patrimônio. A gente falou sobre isso, esconder patrimônio, né? Que você tem que esconder o que você faz da maioria das pessoas. É, que é essa Então, reflexão se você, aqui, para se você você, identificar o isso. ambiente, se tá no ambiente certo ou não. Se você tá no ambiente que você tem que estar escondendo o que você faz a vida toda, que isso aí o que você falou, não, é uma coisa sua, né? É uma Mas coisa minha. se é algo que você tem obrigação de fazer, e se não é necessariamente vai dar errado, cara, então você tá no ambiente errado. Perfeito. Tudo que você faz tem que ter cuidado, porque senão as pessoas vão julgar, vão fazer isso, vão fazer aquilo. Cara, então tá no ambiente totalmente errado. E uma coisa que. E o seu ambiente você pode determinar. É uma coisa que realmente você tem poder sobre isso. Por exemplo, eu tenho Você poder. escolhe. Você escolhe. Você Eu posso. escolhe. Pô, vai ter um aniversário de fulano, mas tem fulano e fulano lá que eu, cara, os caras são negativos demais, chato demais. De fulano que vive criticando. Cara, não quero ir pra lá, não. Tô nem aí, não vou não. Pronto. Então, você tem esse poder de não ir. Não, mas fulano vai ficar chato. Rapaz, infelizmente vai ficar, mas eu não quero estar naquele ambiente. Hoje eu faço muito isso e não tenho nenhum medo de esconder. Põe E, no avião aí, cara. e já tá, não sei o que é que houve não aqui, ó. Tá vendo? Ó, E os erros dos não, bastidores aí. Tá vendo, JVIC? e não tenho nenhum medo de esconder, de dizer que eu não vou. Assim, eu não vou estar magoando ninguém, nem dizer nada disso, mas eu escolho, cara, eu não vou não, por motivos pessoais eu não vou poder ir. Então você tem esse poder de eu não ir. E aí você escolhe o seu ambiente onde você quer estar. Perfeito. E é a segunda reflexão que eu trago aqui, que são três reflexões. A segunda é: as pessoas ao seu redor te encorajam ou te fazem desistir com algumas frases do tipo: isso aqui não é pra você. Isso aí eu já ouvi já. Eu já ouvi, foi no momento mais difícil da minha vida, quando eu perdi meu pai. A gente pode jogar isso aí pra frente, que é um episódio que a gente poderia trazer muitas coisas aqui, muitos ensinamentos que eu tive nessa parte quando eu perdi meu pai. Mas já ouvi. Isso daí eu sabia que aquelas pessoas, elas não, de fato, não estavam me encorajando muito, pelo contrário, estavam querendo me fazer desistir, mas eu tinha muito forte isso dentro da minha, da minha mente, da minha mentalidade. Falei, pô, né, quem tá falando que eu não sou capaz ou que não é pra eu fazer é porque não sabe quem eu sou. Uhum. Literalmente, e porque também poderia se mostrar amigo do meu pai, mas eu via que não era. Então,
Aqui Acontece. aprende muita coisa aqui. Então, acho que todas as pessoas passam por isso. E aí é você que determina o limite, né? Se você vai se limitar àquilo que a pessoa tá falando, ou se você vai andar pra frente. E o terceiro ponto é se você está cercado de quem fala mais de boletos do que de investimento. Ou seja, se é uma Isso é pessoa que é top, hein? próspera ou se é uma pessoa que ela é endividada. Com quem que Gostei. você está andando? Gostei dessa, hein? Talvez se você queira prosperar mais, se você queira sair dessa roda de endividamento, você tem que trocar de ambiente. Saber o que as pessoas que prosperam, o que elas fazem, como elas investem o dinheiro delas, como elas pensam, qual a mentalidade. Então, são 3 pontos de reflexões. Pode Perfeito. dissertar aí que eu sei que você gostou dessa, Perfeito, cara. perfeito. Esse Essa cara, daí é top. demais, meu amigo. É, quando você tá cercado de pessoas que falam muita coisa negativa, de CLT, não é de CLT que isso aí não é nenhum problema, mas que fala só de coisas negativas, boleto, problema, cara, isso vai te tirando tua energia. E qualquer pessoa tá sujeita a chegar um momento de ficar negativo. Acho que aconteceu isso aqui, acho que foi uns 6 a 7 anos atrás. Eu tava num momento, não sei por quê, eu tava muito reclamão. Toda hora eu tava reclamando de alguma besteira, alguma coisa. Só coisa simples, coisa. Aí meu irmão, primo e irmão, né? A gente foi criado junto, Juninho Belo, é advogado. Cara, é assim, um cara que hoje é das pessoas que eu nunca deixo de me conectar, porque o cara é muito inteligente. Aí ele chegou assim, ele me chama de Jobinho. Cara, aí ele olhou pra minha esposa e disse, Vanessa, Jobinho tá ficando velho que só faz reclamar. Cara, aquilo doeu dentro da minha alma. Mas, caramba, é verdade, viu? E, ou seja, eu que tava sendo a pessoa negativa ali naquele ambiente. Automaticamente, nunca mais eu fiz uma reclamação de nada desde aquele dia. Faz muito tempo. Então, quando você tá perto de pessoas que falam muito de investimento, isso vai ficar entrando na tua mente o tempo todo. Pô, Jobs, eu não tenho ninguém pra estar ouvindo sobre isso. Simples. A gente tá aqui 2 pessoas que vai estar perto de você. Porque no dia a dia, coloca lá os podcasts pra ouvir. De verdade, pessoal, não é porque a gente quer trazer, que lógico que a gente quer. Não é porque eu e o Luiz queremos trazer mais pessoas pra audiência, não. Não é só isso. Lógico que isso também. Mas se você não tem ninguém pra ouvir, ninguém pra conversar e quer ouvir mais coisas positivas, pega esse podcast e vai assistir, ouvir ele todos os dias. Eu lhe garanto que vai mudar a tua história. Comigo no início, um tempo atrás, no momento que eu ficava um pouco ruim, eu gostava muito de Wendel Carvalho. Hoje mudou muito, o conteúdo dele mudou bastante. Mas teve uma época, Luiz, que falava muito de coisa só de estratégia, de. Cara, era muita coisa boa naquele canal do YouTube. Todos os dias era obrigatório eu ir pro escritório ouvindo ele. Então, de certa forma, é uma pessoa que tá próxima a mim. Eu, né, assim, entre aspas, eu tô ouvindo tudo que ele tá falando ali. Então, se você não tem ninguém para ouvir falar de coisas boas, você vai ouvir um podcast desse aqui. E aí que vem a questão, do jeito que funciona para as pessoas, pro conteúdo que você assiste também funciona. Tu tá aí só assistindo Big Brother, assistindo essa besterol, nada de errado em você assistir uma comédia ali, uma coisa assim que é engraçada, não é disso que eu tô falando. Mas você tá ali assistindo só Big Brother, ao invés de assistir coisas interessantes que vai trazer o teu crescimento. Adivinha o que é que vai acontecer a longo prazo da tua vida? Cara, infelizmente você vai ficar só preso àquela corrida de ratos de boletos. E o investimento que você devia estar fazendo, você não vai fazer, cara. Não vai fazer. Vai deixar de lado cada dia, de lado cada dia. A gente vê muita gente dizer, rapaz, eu ouvi aqui e acolá, mas eu sempre quis investir. E por que nunca investiu? Não, cara, não sei. Aí fica nessa dificuldade. Que muitas vezes investir, cara, é você pegar lá R$ 100 e comprar um produto financeiro que você quiser. Aí você já começou a investir, né? Só que como é que você vai aprender a fazer isso aqui? Do jeito que eu falei para você agora, é capaz que alguém dessa nossa audiência faça isso amanhã. E essa pessoa entendeu, ouviu e vai partir para uma nova jornada. E muitas vezes você vai fazer isso como assistindo pessoas que muitas vezes você não vai ter essas pessoas ao teu redor. A partir dali é um pontapé inicial para você criar novos ambientes para você. E eu tenho uma dica. Como que você começa a construir esse novo ambiente? Você tem que fazer um detox social. Sabe o que você tem que fazer? Você pega uma folha de caderno e aí você vai separar as pessoas, aquelas que agregam pra você, aquelas que não agregam, aquelas que você tem que falar de futebol, aquelas que você tem que falar de paqueras, aquela que você tem que falar de festas, ou seja, você vai conseguir enxergar isso. A partir do momento que você enxergou isso, você sabe como você tem que se conectar com essas pessoas. E não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, você só está entendendo qual é o ciclo que você tem dentro do seu hall de amizades. Simplesmente isso.
correto? Perfeito. Você fazendo isso, você consegue ter métricas, né? Perfeito. Inclusive para decidir se tem alguém desse meio que você tem que tirar da sua vida. Isso aí. E tem, inclusive, eu falei aqui no início, e é verdade. Tem pessoas que chega um momento, cara, eu não quero nem conversar com essa pessoa. E Camarada que é desonesto, que é muito negativo. Não, não só negativo, mas tem pontada de desonestidade. O cara vive traindo a esposa e tá ali, querendo encostar em você o tempo todo. Cara, esse cara você tem que tirar de perto de você. Tem que tirar perfeito. mesmo, não ficar perto mesmo, né? Ah, Jobs, você tem que ser político, tem que ter todo tipo de amizade. Não é bem assim, não. Uhum. Não quer dizer que você vai se intrigar de todo mundo, mas alguém que Hum. te fez muito mal, você, cara, você tá perdoado, mas não quero contato com você, quero ser Sim. distante. Eu Entendeu? vejo que o ambiente ele te influencia. Quando a gente tá num ambiente, seja ele qual for, você vai por osmose. Se você não tiver uma mente blindada. Uhum. Quando você tem uma mente blindada, você pode estar num rolê onde, pô, você é o único cara que treina, eu já passei por isso, tá? Então vou me dar como exemplo. Eu era o único cara que treinava e tô aqui com 10 pessoas, todo mundo bebe, todo mundo querendo curtir, e eu falei, mano, não. É. Não preciso disso, porque assim, é meu lifestyle, é meu jeito, Uhum. então não preciso fazer parte daquele movimento. Então a gente vai muito por osmose, Sim. desde que você tenha a mente blindada. Então quando a gente entra num ambiente de qualquer que seja, seja ele negativo ou seja ele positivo, a gente consegue ter um resultado que demoraria muito tempo se fosse só por nós mesmos. Uhum. Sim. Quando a gente se conecta com essas pessoas. E não tem como a gente. Principalmente quando você entra num ambiente positivo. Não tem como você dar um passo pra trás. Não tem como você voltar. A Só te ser. puxa pra frente. É. Você só vai pra cima. Você só vai pra cima. Pra cima. Uma só pessoa tentando puxar pra cima é mais difícil, mas você tem um grupo de 10, aí é outra conversa. Agora o ambiente negativo vai te puxar pra baixo. É só ladeira abaixo. É o caso aí que você vê, o que é mais fácil? Quem é mais fácil ganhar a briga? O cara que tá ali tentando treinar, e eu nem sou lá esses exemplos tudo pra essa área. Mas o cara que tá tentando te chamar pra ir pra academia, vamos treinar, vamos treinar. Aí tem 5 que não quer, ou tá um grupo lá, um quer treinar e o resto da galera tá chamando pra comer uma pizza, aquela que você adora. Aí chega o dia de você treinar e tem um cara lá, ô, me lembra daquela pizza que tu gosta, de tal lugar? Cara, a pizza vai ganhar na maioria das vezes. Então o ambiente faz muita diferença, né? Ambiente não é desculpa. Ambiente é escolha. E o Uhum, melhor de tudo que a gente pode escolher. Então, escolha as pessoas que você uhum, anda. E tem uma frase que eu gosto muito que fala que numa roda de 5 pessoas você tem que ser o menos inteligente. uhum. Porque aí você consegue aprender com essas outras. Passar para outros níveis, né? Exatamente, passar por outros Esse níveis. exemplo, Luiz, que eu falei aqui da alimentação, é muito fácil de ver, só que é difícil de você ver a parte das finanças. E a pessoa não está misturada com suas finanças, mas você não percebe. Então você tá ali junto com a galera que só fala de boleto, ninguém fala de investimento, a tendência é que você nem fale sobre investimento, porque ninguém fala. Então você já vai segurar um bom tempo sem falar sobre investimento e vai começar a falar outras coisas, mas que você queira puxar para cima, você não enxerga, mas você começa a ir para baixo. Sim, Você não tem com quem falar, você não vai falar, você vai falar. Porque a parte importante da gente ir para outro nível é falar sobre aquele assunto, viver aquele momento, viver aquela situação. Então, você com pessoas que não querem saber de investimento, cara, você não vai. Aí você vai ter que achar outras pessoas que falam, ok, ir para podcast, aprender sozinho. Então se torna mais difícil do que você ter 3, 4 amigos que tá falando que interessado em crescer, evoluir. O que é que vai acontecer? É os conteúdos que você assiste e mais as pessoas. cara, sabe Você tá falando aí, eu tenho uma experiência que é engraçada. De acordo com as coisas que a gente vai vivendo. Eu lembro quando eu conversava às vezes com algumas pessoas e alguém chegava pra mim e falava para mim. A pessoa falava com naturalidade, mas eu não enxergava como uma naturalidade. Ela falava assim, não, porque eu fui pra Paris e não sei o que e tal, eu fui pra não sei aonde, não sei o que. Eu falei, essa pessoa tá querendo se mostrar que foi. Mas não é isso, às vezes a pessoa quer contar uma experiência do que ela viveu lá. E não tem nem quem mostrar, né? Nem tem, Mas aí, pra ela é natural falar isso. é, Eu enxergava isso quase como uma prepotência da pessoa. arrogância. Uma arrogância. Mas aí depois, quando eu comecei também a fazer algumas viagens, algumas coisas, às vezes tinha coisa que eu queria contar. E aí eu ficava incomodado em contar, às vezes, isso.
Porque eu falo assim, meu, essa pessoa vai pensar de mim o que eu pensava da outra pessoa. E aí depois, eu quando contava pra alguma pessoa que eu falava: "Pô, essa pessoa que ela já fez isso, então dá pra eu contar", eu ficava mais tranquilo. Então normalmente é as nossas experiências, a nossa expansão de consciência, o que a gente viveu, como que a gente consegue trazer isso. Mas vai ter momentos que a gente vai ser julgado, eu ficava com esse receio de ser julgado, falei: Sim, "Pô, eu vou falar isso, eu vou julgar, a pessoa vai me julgar assim como eu julgava a outra pessoa". E não tem nada de prepotência, é porque a gente começa a viver e começa a expandir, se conectar, como a gente tá falando, né, do sim. ambiente certo que a gente vai avançando. E eu tinha muito esse preconceito no começo, eu lembro, mas depois eu entendi, pô, não tem nada a ver, a pessoa é que ela realmente viveu. E hoje, às vezes quando alguém vem falar comigo, pô, eu, sei lá, fui pra China, que eu fui numa feira, tal, não sei o quê. Eu vejo que não tá querendo me falar aquilo pra se É. mostrar. Eu vejo que, pô, quer entregar conteúdo, que é um negócio legal. Uhum. Mas, né, isso no meu começo, lá, sei lá, 18, 20 anos que eu tinha, 22, enfim, no Sim. começo eu tinha isso aí, mas graças a Deus fui pro próximo nível e você também É. pode ir para o próximo Uhum. nível, só depende de você. Através dessas dicas que a gente tá dando, dessa conversa com base nas nossas experiências e todas as coisas que acontecem no dia a dia. Aconteceu uma coisa, eu vou até pedir a sua opinião. Cara, eu tava um grupo de pessoas que eu não conhecia, tinha acabado de conhecer, nem lembro direito que era, acho que era uma festa particular com uns amigos. Do E é, Neymar? não, festa, não, ainda não. Também não é o meu perfil, não. Flávio Augusto também fosse. Cara, e aí eu comecei a falar sobre. A gente começou a falar sobre negócio, e aí começaram a falar sobre o mentor, que foi até Sérgio de Paula. Os caras começaram, ei, tem aquele cara que tá tendo resultado, não sei o quê. E eu sou mentorado, era, né? No caso, agora já fiz algumas mentorias com ele. E no, tava tipo 5 pessoas e eles falando, pô, realmente é legal e tal. Falando bem daquela. Né, aí eu fui e falei, cara, eu sou mentorado e amigo pessoal do Sérgio de Paula. Quando eu falei, tá. Todo mundo parou de falar, todo mundo parou de. Acho que a Eu acho, galera queria falar alguma coisa ruim também aí. não, deu a entender, não sei se deu a entender que eu tava querendo me amostrar, porque eu tava em outro nível. Tô dizendo que eu Sim. sou melhor do que ninguém. E realmente tava uma diferença muito grande, né? Realmente, os resultados que eu tinha porque a galera tem era muito diferente. Uhum. Só que depois eu fiquei, cara, eu nunca pensei desse jeito. Se eu tô numa roda de amigo e alguém vem falar algo desse jeito, eu vou puxar assunto daquela pessoa até ela me contar tudo que ela puder. Mas eu percebi que a galera ficou incomodada. E eu juro Sim. que eu não falei de forma arrogante. Eu só toquei no assunto. Mas, Que cara, inclusive que é também. exatamente isso que você falou. A É. pessoa ficou, pô, esse cara é muito arrogante, tá querendo se amostrar. Aí, Exatamente. Inclusive, eu também eu fui mentorado do Sérgio Paulo, uma pessoa excelente, conteúdo maravilhoso. Sérgio, um abraço, obrigado sempre também por nos apoiar, sempre estar aqui com a gente. Quando vem para Natal, fazer questão de estar aqui no estúdio, fazer a gravação dos seus conteúdos e só tenho a falar coisas boas aí. Acho que todo mundo deveria fazer a mentoria com ele, que ele vai voltar em breve. A gente vai pedir isso. pra ele voltar, né? Não, Jobs. Ele tem Inclusive, que pra voltar. você que caiu de paraquedas aqui, tem um episódio com o Sérgio Paulo aqui no canal. Vai lá assistir que você vai entender o que a gente tá falando. E é aquela história de mentoria com pessoas que já estão em outro nível. Camarada que tem todos os pilares da vida dele muito bem organizado, muito bem definido. E tá querendo crescer mais. Legal, né? Top. E aí, fazer uma pergunta agora. Essa pergunta é muito boa. Você já precisou se afastar de alguém que você ama? Já, cara. Já. Vixe, Maria. Não Pessoas. precisa me falar quem. Não. Mas acontece que muitas vezes a pessoa tem muita dificuldade e você tem algumas fases até chegar o momento, esse cara não dá certo eu estar com essa pessoa, né? Não tô nem falando em relação né? Amorosa não, viu, gente? É realmente pessoas ali, um amigo que você gosta demais, ama o cara ali de paixão, mas o cara tá com tanto problema, tanta coisa que você tenta ajudar, vai para a primeira fase, quer você tentar conversar, aí não aceita. Aí vai pra segunda fase, quer dizer, cara, se não continuar assim, eu não vou querer estar andando com você, não. Então tem umas fases que, se você realmente gosta de pessoa e tiver coragem, dá pra fazer. Tem até um vídeo de Jerônimo Telme, não sei se tu conhece. Esse cara, ele é coach de coaches, ele dá aula de coach. O cara é muito bom, eu gosto Eu dos sei quem conteúdos é. dele. Uhum. Cara, tem um vídeo dele no YouTube, cara, que ele fala sobre isso, muito top. Que ele vai dizendo as fases, as etapas, quando você tá com uma pessoa muito negativa perto de você. E aí os caras, olha, tá aqui, aí você tenta ajudar, tem essas fases. Aí tem uma fase que você, cara, beleza, fica aí que eu fico aqui de longe, beleza. Mas chega um momento que é aquele momento, cara, eu não quero estar nem perto de você. Ele diz todas as fases
E eu, inclusive, vou até deixar aqui nos comentários para vocês assistirem, que eu indico muito as coisas de Jerônimo Tel. Então, eu assisti esses vídeos, cara, eu fiz todas as etapas. Chegou no final, esse cara, não dá, não dá, não dá nem para estar perto de mim. E aí, resultado disso foi que parece, parece exagero, mas quando essa pessoa se afastou, cara, os meus resultados triplicaram, triplicaram mesmo. Porque a pessoa tava dentro do meu próprio negócio. Então, cara, foi impressionante. Uhum. E não dava pra perceber, o que é que ele tava fazendo na tela? Não dava nem pra ver, Luiz, isso aí. Tipo, ele tava mexendo em tal coisa, tava fazendo tal coisa que ele parou. Não tinha nada, nada. Energia. Só energia. Quando saiu essa energia de perto de mim, o negócio decolou de um jeito que eu disse, caramba, bicho. Inclusive, foi a primeira vez que eu enxerguei o quão isso é poderoso. E aí depois, cara, quer saber? A partir de agora, só pessoas que tenham os mesmos valores e pensamentos que esse e que queiram trocar, né? Fazer aquela troca de informação, troca de energia boa. Quem não tem isso, eu não quero perto de mim, não. Sensacional. Jobs, entregamos tudo, cara. Tudo. Entregamos tudo. Demais, né? Assim, pra mim foi sensacional esse episódio. Acredito que pra você também. E eu digo, construir patrimônio também é você se posicionar, você saber dar o não, você mudar de ambiente e se cercar das pessoas boas, as pessoas que jogam pra frente, as pessoas que também querem prosperar. Quem não quer ter uma qualidade de vida boa, dar o melhor para os Sim. seus familiares? Então, esteja junto com as pessoas que jogam pra frente. Isso. E se você gostou desse episódio, não deixa de compartilhar com seus amigos, seus familiares e deixar aquele like, né, nas nossas plataformas aqui, tanto YouTube quanto Spotify. Gostaria de deixar um recado final para os nossos Sim. queridos amigos da nossa audiência, Jobs? Com certeza. E é sobre o episódio ainda que é a questão de dizer não, Luiz, né? Infelizmente, muitas vezes você tem muita gratidão por alguém que fez algo por você, mas essa pessoa foi por outro caminho e foi cada vez pior o outro caminho. Foi bem o caso dessa situação que eu falei, foi bem isso. E aí, pela pessoa estar perto de você, você tem gratidão. Ah, pô, meu parceiro tem que estar lado a lado comigo a vida toda. Isso não é assim. Chega um momento que você tem que dizer não, não, e não é não. Tem essa história de dar nem desculpa. Não é não, não tem muito o que fazer, né? E aí, se você não souber dizer não, é um problemaço na sua vida. Porque você vai cada vez ser jogado para baixo ao invés de para cima. Então, você, cuidado com quem você anda, né? Que isso aí é muito importante. Eu sou exemplo vivo disso, eu acredito que você também, Luiz. Situações que a gente, como você falou, que teve um problema um tempo desse, cara, depois que a gente teve um problema, a gente viu quem são os verdadeiros amigos, as pessoas que realmente merecem estar perto da gente. Então, você observe a sua vida, né, desde o início. Observe cada passo, cada pessoa que está perto de você e diga, cara, eu quero essa pessoa muito perto, não tão perto, longe. É isso. É os níveis de proximidade que você deve ter da pessoa. No mais, isso vai mudar a tua vida completamente. Não deixe de assistir todos os episódios do Mais Patrimônio, que eu tenho certeza que é daí pra cima, pessoal. Vocês vão gostar cada vez mais. Com certeza. E aí eu fecho com uma frase dizendo que o seu sucesso, seus resultados, eles estão muito mais ligados à quantidade de nãos que você dá do que de sims. Fique com a gente, assista todos os episódios, que é o Mais Patrimônio, constrói sua riqueza com visão, coragem e boas companhias. Até a próxima. Até mais, pessoal.